Olá, empreendedor ou futuro empreendedor, aqui é o Wellington Bordelli e conforme prometido vou dar sequência ao segundo vídeo dos 3 que eu vou publicar referente ao método CAERG, que é do 0 ao 1 milhão, de como abrir um estabelecimento gastronômico do absoluto zero. E hoje eu prometi contar para vocês a história, o processo e o resultado que eu obtive com a abertura do meu negócio, onde que eu consegui abrir uma confeitaria com apenas 5 mil reais e fazer alcançar um resultado de mais de 1 milhão de reais no primeiro ano. E como promessa é dívida, eu vou falar para vocês. Eu vou começar com a história que começa em 2016, que na verdade é final de 2016. Como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, que eu tinha aberto a primeira unidade com a minha mãe em 2014, no bairro Assunção de São Bernardo do Campo, aquela unidade era dela, eu tinha o desejo de abrir a minha unidade. E eu tinha 5 mil reais guardado na poupança, naquele 1 ano e pouco de trabalho que eu estava com ela naquela unidade. E como eu vou fazer para abrir um estabelecimento comercial no centro da cidade, com um aluguel muito maior e com baixo capital? Então eu fiz um planejamento, um levantamento de dados e de informações para dar força e para dar credibilidade para começar ou não com o projeto de abrir um novo ponto comercial ou não. Então, no final de 2016, em torno de setembro, outubro, eu comecei a visitar alguns pontos comerciais, onde eu encontrei um ponto no centro de São Bernardo do Campo, numa rua da igreja principal, na igreja matriz, mas não na rua principal do centro, mas de uma das suas transversais, com baixo valor de aluguel em comparação. 2016 ainda era um ano de pós-crise política, econômica, tinha passado o ano anterior pelo impeachment da presidente e com um novo presidente. E não estava num momento ainda ideal para abrir o negócio, mas qual foi a vantagem? O preço dos aluguéis e dos imóveis caiu muito, onde eu consegui alugar um imóvel de 10 mil por apenas 5 mil reais de locação. Mas esses 5 mil reais era um valor 3 vezes maior do que a primeira loja, nós que pagávamos 3.500 reais de aluguel. Olha que diferença, assumir o risco de abrir uma loja no centro 3 vezes maior do que a primeira loja, com aluguel 3 vezes maior. Então você tinha que ter um planejamento, uma análise muito bem feita para dar confiança, credibilidade para o negócio. Então eu vou apresentar para vocês aqui, ó, que no final de 2016, outubro eu achei o ponto, então novembro e dezembro foi 2 meses para fazer a adequação ao planejamento, a reforma para fazer a inauguração. Eu tinha apenas 5 mil reais guardado na poupança como capital. Como eu ia conseguir abrir um negócio que tem 5 mil reais de aluguel, que tem como ameaça estar entre 4 concorrentes grandes? Eu estava no centro entre 2 concorrentes, em uma concorrente que tinha 2 unidades, que é a maior marca de bolos do Brasil, e estava concorrendo também com uma confeitaria tradicional que já tinha mais de 30 anos na região central e com uma confeitaria que tinha aberto há 2 quarteirões atrás da minha confeitaria, que já estava lá há 2 anos, com muita clientela. Então era um grande risco. Começar num ponto que você não tinha clientela nenhuma entre 4 concorrentes. Olha que ameaça, que grande ameaça. Aqui, um local de baixa circulação de pedestres, por mais que era no centro, não tinha uma grande circulação de pedestres. Tinha uma grande circulação de carros. Ó, estacionamento para clientes, 4 vagas, isso era uma ameaça? É pouco. Mas isso já para quem tem um estabelecimento gastronômico, já ter 4 vagas é muita coisa. Mas quando você quer ampliar um portfólio para atender uma demanda maior, você precisa ter bastante espaço de estacionamento ou facilidade nos locais na rua para estacionar. Coisa que lá tinha mais ou menos, depois eu conto melhor para vocês. O imóvel precisa de reforma, precisava de muita reforma. O imóvel estava mais de 1 ano e meio sem locador, parado, então precisava de uma boa pintura, de muito reparo, troca de pisos. Isso era também uma coisa que aumentava a despesa, que aumentava consequentemente o risco do negócio. O 6º fator aqui está comprar todos os equipamentos. Eu não tinha nenhum equipamento para começar a unidade central da unidade minha, então teria que comprar tudo e sem clientela. Então, olha essas ameaças. Num ano ainda pós-crise, no momento de crise, com mais de 12 milhões de desempregados, é sensato abrir o negócio ou não? Mas eu levantei as ameaças, eu teria que levantar as oportunidades. Olha as oportunidades que eu levantei. Vamos lá. Produtos de ótima qualidade. O meu produto era muito bom, eu já tinha esse feeling dos meus clientes, de amigos, familiares, e eu como bom marqueteiro, eu tenho benchmark, visitar as concorrências para provar, para degustar, ver preço, e o meu produto era bom, tinha uma boa margem de lucro e tinha um bom preço.
Então isso era um fator fundamental, muito importante para mim. Que é para todo mundo. Você quer começar no ramo gastronômico, você tem que ter um bom produto, um produto top, bem feito. Pode ser até igual, mas em questão de sabor com alguns dos seus concorrentes, mas ele tem que ser servido então, de maneira diferente. Já que você não consegue melhorar o sabor, mas você sirva ele de maneira diferente. É uma outra tática de marketing que funciona muito bem. Outro ponto de oportunidade, fácil localização. Estava no centro de São Bernardo, fácil, perto da rodovia Anchieta, perto de acesso a imigrantes. Então, para quem indicasse, conseguiria falar facilmente onde fica a confeitaria. Isso era um ponto muito positivo. Terceiro ponto positivo, alto fluxo de carros, passavam muito carros. Era um ponto onde quem queria acessar a Marechal, que é a rua principal do centro, teria que fazer retorno por lá. Então isso era um ponto muito positivo para mim. Produto de forte apelo nas mídias sociais. Você tinha um produto que quando o pessoal chegava para consumir o produto na loja, eles tiravam fotos, eles interagiam, curtiam bastante as postagens. Então isso é um ponto fortíssimo para o meu mercado. E quinto ponto, que para mim era o mais importante de todas das oportunidades, que é a paixão que eu tenho por sobremesas e o sonho que eu tinha de ter o meu próprio negócio, de empreender e prosperar no mercado gastronômico. Como um bom administrador, com a minha formação em marketing, eu sempre tive o sonho de empreender. Eu, desde pequeno, queria fazer engenharia por ser muito criativo. Mas quando eu entrei, ganhei uma bolsa 100% de administração, entrei para fazer em paralelo uma faculdade de engenharia, mas me apaixonei pela administração, me apaixonei pelo marketing. Então eu tinha esse sonho e isso me motivou. Quando eu analisei esses 5 fatores e analisei esses 7 fatores de ameaça, esses 5 foram maiores para mim, porque tinha esse meu sonho. Esse sonho aqui colocou uns 5 pontos positivos a mais que passou por cima dessas 7 ameaças e me fez ter coragem para empreender e montar minha loja no centro. Agora eu vou para a segunda etapa, que é o processo. Processo. Agora eu vou contar para você quais foram os processos para realizar esse meu sonho, que foi o levantamento de capital. Como eu te falei, eu não tinha dinheiro, tinha bem pouco, 5 mil reais. Com 5 mil reais, como eu vou abrir uma loja no centro de São Bernardo do Campo com todas aquelas ameaças? Eu teria que levantar capital. Qual que era a forma de levantar capital? Existem 3 possibilidades. Primeiro, recursos próprios. Se você tiver disponível com você, por exemplo, uma poupança, uma herança, um dinheiro guardado, uma rescisão de uma empresa que você tem disponível, você faz o quê? Você utiliza ele para iniciar o teu negócio. Qual a vantagem disso? Você consegue muito mais desconto para montar o teu negócio, para você empreender e ter como fundo de resguardo, um fluxo de caixa, um capital de giro guardado para uma emergência. Mas eu não tinha, então eu teria que levantar. Qual a segunda forma que você tem de levantar capital? Trazer um sócio. Você consegue trazer um sócio, você apresenta o teu produto, o teu prato, chama 3, 4 pessoas, marca cada dia da noite na sua casa um jantar com um amigo seu, que você sabe que o cara tem dinheiro para poder empreender, para poder investir. Você faz um jantar, prepara na tua casa o melhor prato que você tem, os melhores pratos, não avisa nada a ele, convida ele, a esposa, a família, marca para vir jantar na tua casa. Você apresenta aquele prato para ele. Quando você terminar de fazer, o cara elogiar, falar bem, você fala: ô, fulano de tal, na verdade eu te trouxe aqui porque eu tenho um sonho de abrir um restaurante. Eu fiz um planejamento, fiz uma pesquisa de mercado e eu vi que eu tenho esse dom. Eu tenho essa aptidão, eu quero abrir, mas eu não tenho capital. E eu sei que você tem. Eu queria te apresentar o plano de negócios para que você analise e veja se te interessa. E o que eu falo para vocês? Apresente para uns 3, 4 amigos. 4 pessoas que tenham capital, pode ser amigo, conhecido. Tem pessoas que têm dinheiro que quer empreender, tem dinheiro guardado que prefere empreender, às vezes não tem tempo, mas sabe que o negócio tem potencial e pode somar com vocês. Então isso é uma boa tática. E até não vou criar um vídeo no meu canal onde vou falar mais claramente as táticas para você conseguir captar um sócio para o teu negócio. Sócio é bom ou ruim? Depende. Por isso que eu falo para vocês, o que é combinado não é caro. Toda vez que você faz uma sociedade, as coisas têm que ser muito bem claras, muito bem detalhadas. Que na primeira loja eu era praticamente sócio com a minha mãe, mas nós tínhamos que deixar bem claro nossos pontos, nós tínhamos bem claros nossos acordos e o que vocês precisam ver. Algumas coisas não era claro, eu fui aprendendo com o tempo, então eu vou passar dicas para vocês que vocês consigam localizar um bom sócio para ajudar você a realizar o teu sonho, porque quem tem o capital e quem tem o trabalho operacional, os dois juntos, a chance de prosperar é muito, porque quando é uma mente só pensando, a chance de errar é maior. Quando são duas,
O que um erra, o outro acerta, equilibra e prospera mais. Então, tem problemas? Tem. Como qualquer relacionamento. Você sozinho, pode ter certeza que você vai ter problemas no seu estabelecimento para gestão. Você com sócio vai ter problemas também. Então, como você não tem capital, você precisa, a segunda possibilidade é trazer um sócio para trabalhar contigo. E a terceira possibilidade que você tem é o quê? Fazer financiamento bancário, conseguir empréstimos com o banco, financiar, levantar dinheiro. Para vocês terem ideia, hoje tem bancos no mercado que conseguem oferecer empréstimos com taxas de 0,99, você dando como garantia uma casa sua, um terreno. Eu tenho uma casa na praia, eu tenho o sonho de empreender, mas não tenho capital, mas você tem uma casa. Aliena aquela casa, faz um empréstimo e dá como garantia aquele imóvel, aquele terreno. E tem a possibilidade também a taxas de 1,50, que é um empréstimo dando como garantia um carro. Eu tenho um carro que vale 30, 40 mil reais, eu quero abrir um restaurante, uma pequena confeitaria, uma pizzaria, uma hamburgueria, mas não tem capital. O que você pode? Você pode chegar nesses bancos, quero deixar como garantia o meu carro, eu quero abrir um restaurante, aqui é o plano de negócio, eu quero executar isso, eu preciso de 30 mil reais, preciso de 50, 100 mil. Então vocês têm essa possibilidade. Na época que eu empreendi, as taxas para conseguir um capital de giro era de 4% ao mês. Olha agora, 0,99%. 1,6, 1,50, isso é fantástico, é um motivo a mais para alavancar a realização do teu sonho. Então hoje não tem mais desculpa, tem essa possibilidade. E tem outra forma também de conseguir esse capital com empréstimos bancários, não é nem empréstimo, mas é parcelamento de equipamentos com os próprios fornecedores. Que isso também é fantástico, tem fornecedores que parcelam em 12, em 15 vezes, 20, até em 36 meses. Então são diversas fontes de canais. E eu vou contar para levantar esse capital. E agora eu vou contar o que eu consegui, isso em 2017. Em 2016, final de 2016 para começo de 2017. Olha aqui. Eu fiz um empréstimo em um banco do estado, que aqui nos chamam Banco do Povo. É um banco do estado de São Paulo que concede empréstimo para empreendedores, para pequenos e médios empresários que precisam de capital para comprar equipamento, para fazer capital de giro, para fazer uma reforma do estabelecimento com taxa de 0,35%. Mas só que qual que é o grande problema? Lá são empréstimos graduais. Você começa com o primeiro empréstimo de 5, o segundo empréstimo de 10, o terceiro empréstimo de 25 mil e eles vão aumentando conforme o seu histórico de pagamento, eles vão aumentando o seu limite de crédito e com a taxa de juros baixa, que é uma taxa do cartão BNDES, que mas só grandes empresas tem acesso. Então, você quer empreender, você não consegue ter, você não tem histórico bancário para conseguir um empréstimo do BNDES. E era quando nós precisávamos de empréstimo, de um acesso do banco BNDES para fazer nós levantarmos a economia e empreender. Mas, infelizmente, no Brasil, isso é só para quem tem dinheiro. Consegue só as grandes corporações, infelizmente, conseguem dinheiro facilmente do BNDES, né? Então, eu consegui esse empréstimo de 10K, 10 mil reais. Pessoal, esse K é uma gíria do marketing digital ou das redes sociais em si, que significa 10 mil reais. Então, toda vez que eu falar 10K, 30K, 100K, é referente a mil reais. Então, lá, empréstimo no Banco do Estado com 10K. Eu fiz um empréstimo de 10K e dividi em 36 parcelas, que na época era 300 e poucos reais. Muito pouco. Olha lá, empréstimo de capital de giro. Eu dei minha moto como garantia e fiz um empréstimo de 25 mil, mas a taxa dessa aqui da época foi de 3,5, 2,5. Então uma taxa de juros já mais ou menos. Eu era 4% se eu não deixasse nada como garantia. Como eu deixei uma moto como garantia, eles deram como uma taxa de juros 2,5. Eu fiz esse empréstimo e foi um empréstimo em 24 parcelas. Aqui, parcelamento de equipamentos e fornecedores, 74 mil reais. Um fornecedor comprei bancadas refrigeradas, geladeiras, freezers, mesas de inox, que gastei 42 mil reais. E com outro fornecedor eu gastei mais 32 mil, que foi as vitrines de frente de loja para recepcionar os clientes, para colocar os produtos para exposição. E esses aqui eu consegui dividir em 15 vezes e outro eu consegui dividir em 32 vezes. Então, ó, para vocês verem, 74 mil dividido aí em média por 24 meses. Não é bom? Ajuda muito. É um risco? É um risco ter parcelas para pagar enquanto o comércio está aberto? Mas era a minha situação, era a minha realidade. Como eu tinha um bom produto e eu tinha uma convicção, uma coragem para fazer o negócio dar certo, eu fui para cima. Vamos lá. Cartão de crédito para reforma e diversos. Eu gastei mais ou menos uns 15 mil reais.
com um cartão de crédito meu, da minha mãe, até uma tia minha tinha 2 cartões de crédito com alto limite e emprestou para que eu pudesse realizar o meu sonho de abrir o meu negócio. Então, que pude parcelar em maior quantidade para fazer as reformas, pagar a mão de obra, para troca de piso, porcelanato, fiz, parcelei. A média de gastos que eu tive aqui para a abertura da loja foi de R$125 mil. Olha, abri um negócio novo gastando R$125 mil. Isso nas parcelas, em média, dava parcelas de R$7 mil. Então já comecei com alto, já tinha R$5 mil de aluguel e mais R$7 mil em média de custos fixos, já que seriam aqui do parcelamento dos equipamentos. Então tinha que fazer algo bem certo, com bastante pesquisa, com bastante planejamento para dar certo. Então qual foi o segundo passo? Levantamento de capital, consegui. Segundo passo, montagem do estabelecimento. E agora já é o processo prático. Consegui o dinheiro, consegui os equipamentos, perfeito, vamos lá. Montagem da empresa. Primeira coisa, abertura da empresa. Tive que abrir a empresa no cartório, contratei o contador, fiz todo o processo e depois vou falar para vocês no próximo vídeo ou nos meus conteúdos do canal, vou falar sobre os tipos de empresas. Você pode abrir uma empresa social limitada, você pode abrir uma empresa em IRELI, que é de uma empresa individual de responsabilidade limitada, você pode abrir uma SA, mas isso é para grandes corporações. Tem o MEI, que é o microempreendedor individual, e tem diversas formas, e eu vou explicar depois mais detalhadamente. Mas no meu caso, eu abri uma empresa EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é muito interessante para quem não tem sócio. Depois eu fiz o quê? O registro da marca. Aí como eu já tinha uma unidade e eu não tinha registrado o nome ainda, com uma segunda unidade no centro, registro de marca. Obrigatório para garantir o meu logotipo, a minha logomarca, para que ninguém venha depois brigar pelo meu nome. Alvarás, corpo de bombeiro, vigilância sanitária, laudos de segurança e estabilidade para abertura, para funcionar, para garantir a segurança do estabelecimento. E o quarto ponto, contratação de funcionários, que eu tive que contratar funcionários, treiná-los para quando fosse inaugurar, tá todo mundo atendendo bem de maneira correta para diminuir os erros ou as falhas no atendimento ou na produção. Agora eu vou falar sobre a pós-inauguração do estabelecimento. Vamos lá. Estratégia de marketing de guerra, produtos em marketing de diferenciação, lançamento de novos produtos, atendimento e apresentação de primeira qualidade, de excelência e propaganda nas redes sociais. Primeiro, estratégia de marketing de guerra. Pessoal, isso é fantástico, isso revolucionou a minha mente para administração, para marketing, quando eu li o livro da minha pós-graduação chamado Marketing de Guerra, onde o livro conta quais são as táticas que devem ser adotadas quando você abre um negócio ou entra no mercado competitivo, que você deve adotar algum tipo de estratégia para se posicionar, para você ter como iniciativa para tomar suas ações. Quando você entra num negócio, você tem que se identificar se você vai ser líder de mercado, se você está no segundo, terceiro lugar ou se você vai ser quarto lugar em diante. Esses 3 grupos, líder, segundo, terceiro lugar ou quarto lugar em diante, são estratégias de marketing, de ação diferentes. Quem está em liderança do mercado deve se defender. Quem é líder, ele só fortalece a marca, fortalece os produtos, se aperfeiçoa para não perder o lugar para o seu terceiro lugar. Empresas que estão em segundo, terceiro lugar, eles têm que adotar a estratégia de ataque. Eles têm que atacar com ações de mídia, com produtos, com lançamentos, para tomar o lugar do primeiro lugar, tomar a liderança do mercado. Então é uma briga de segundo, terceiro lugar para tomar a liderança. E quem está em quarto, quinto lugar, ele não pode entrar nessa briga com os dois do primeiro lugar e nem com o segundo, terceiro lugar, porque ele precisa de muito dinheiro, de muita energia. É possível chegar à liderança? É possível, mas demora tempo e precisa de muita bagagem, de muito gasto com propaganda, com mídias para conseguir a liderança. Então, qual que é a estratégia fundamental que o livro nos ensina, que me ensinou? Que você tem que atacar pelos flancos. Aonde o segundo, terceiro lugar e o primeiro lugar não trabalha, é onde você deve atuar. Então, o que você faz? Você adota uma estratégia, algum produto que eles não tenham e tentam lançar ou modifica um produto para que fique diferente deles, para que você consiga se posicionar e subir, às vezes tomando até o primeiro lugar. Então, quando eu vi essa estratégia, eu adotei para o meu estabelecimento. Eu estava entrando entre 4 estabelecimentos em 2 unidades de uma concorrente forte, que é a líder de segmentos de bolo no Brasil, entre uma confeitaria de 30 anos
de tradição na minha região e entre uma confeitaria que estava a 2 quarteirões da minha região com produtos similares aos meus. Então, qual foi a estratégia que eu adotei? Trabalhar com produtos que eles não tinham. Um dos produtos que eu tinha que eles não tinham eram as coxinhas doces, um produto diferenciado. Segundo produto eram as taças de sorvete. Taças de sorvete que eram banhadas por dentro e por fora com uma trufa, ou de chocolate branco, chocolate preto, ou com uma trufa de ninho, ou com uma trufa de chocolate alpino, ou com creme ganache e coberto com chocolates de marcas conhecidas. E eu também lancei um bolo vulcão, um bolo que você corta o recheio e espalha. Produtos que meus concorrentes não tinham, que eu fiz o quê? Eu inseri e comecei a fazer propaganda trazendo o cliente para dentro da loja e quando eles vinham consumir esses produtos novos que os concorrentes meus não tinham, eu apresentava o bolo, dava de como cortesia, uma fatia de bolo, entregava panfleto, aonde eu conseguia cada dia mais clientes para o produto principal, que eram bolos, que é o produto que nós tínhamos tradição há mais de 20 anos. E isso foi fantástico, trouxe um resultado, a estratégia foi crucial, que me fez o quê? Tornar o líder de segmento entre minhas concorrentes, com um faturamento maior que minhas concorrentes, que tinha até 30 anos de tradição no local. Outro ponto, falar, lançamento de novos produtos. Essa foi uma estratégia que eu tive que fazer, adotando dentro das estratégias de marketing de guerra, que é lançamento o quê? De produtos que meus concorrentes não tinham. E, esqueci de falar, produtos em marketing de diferenciação, que está atrelado junto com o produto novo, para vocês terem uma ideia. O que acontecia? Eu tinha um grande problema que quando meus clientes vinham para minha loja, eles vinham comer sobremesa, comiam as taças de sorvete e iam embora. Pegavam folder, experimentavam um bolinho e iam embora. Ou os clientes almoçavam nos meus concorrentes, no Shining Box, no Ragazzo ou no Burger King e depois vinham comer a sobremesa no meu estabelecimento. Eu estava perdendo dinheiro servindo apenas sobremesas. Eu precisava de um cardápio. Eu tinha esfirras, eu tinha quibes, mas isso não é um produto que desperta desejo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um dia de teste, eu fechei minha confeitaria no horário à noite certinho, eu chamei os familiares, chamei alguns funcionários, familiares de funcionários, para vir provar o quê? Um produto que eu trouxe como novidade. Eu tinha visto numa hamburgueria do interior de São Paulo, uma barca de fritas com cheddar, calabresa e bacon, com hambúrgueres, tudo numa barca de plástico. O que eu fiz? Eu comprei uma barca de acrílico bonita, refinada. Eu fiz uma baita porção de fritas, fiz umas 4, 5 porções de frita, que eu vou mostrar aqui na imagem em cima para vocês. E quando eu fiz essa barca de fritas, eu lancei para os funcionários, eu tinha um receio. Como é confeitaria, focado para doces, bolos, salgados, hambúrguer, fritas, às vezes pode dar cheiro na loja. Eu tinha medo de dar cheiro na loja, descaracterizar, mas eu fiz um estudo, comecei a analisar, instalei coifas, exaustores em pontos estratégicos e dentro da produção, e eu fiz aquela barca para experimentar para os funcionários. O pessoal amou, deu muito certo, um produto, fritas, toda hamburgueria tem, mas servido numa barca só o Bordelli tem. Como hambúrgueres, eu fiz os melhores, eu fiz o quê? Eu fiz os hambúrgueres tradicionais, um X-Bacon, um X-Cheddar, um X-Chicken, um X-Salada, mas eu fiz o melhor X-Salada, o melhor X-Chicken, o melhor X-Bordelli, o X-Burger. Então, quando eu lancei esses lanches, eu comprei um pão de uma marca excelentíssima, marca internacional, comprei um bom cheddar, fiz uma maionese especial, fiz um blend de carne especial. Isso o quê? Eu peguei produto tradicional, mas eu resolvi fazer o melhor. Servido com uma porção de barcas. Isso foi fantástico, deu um resultado. Eu servi um produto novo com uma estratégia de marketing de diferenciação, que isso dá muito resultado, trouxe resultado e vocês vão confirmar depois nos resultados financeiros e resultados também de mídias sociais. Vamos lá, atendimento e apresentação de primeira. Atendimento é essencial para qualquer negócio e a apresentação é um alicerce que anda junto. Então, bons uniformes, começaram todo mundo padronizado, com vestimenta, com uniforme e um atendimento. Olá, seja bem-vindo, é a sua primeira vez, conhece a casa, conhece o cardápio, apresentar. Então, treinar bem os funcionários para que tenha uma frase que todo mundo conhece. A primeira impressão é que fica e é o que eu queria proporcionar para os meus clientes. Era isso, e deu muito certo. O pessoal fidelizava, gostoso que passava naquela mesma semana, aquele casal de clientes que veio voltava com alguns amigos, voltava com os familiares. Isso é fantástico, pessoal, é gratificante. E vamos lá, e propaganda nas redes sociais. Qual que era o melhor de tudo? Quando o pessoal vinha
os clientes vinham, meus avatares vinham na loja, na confeitaria consumir os produtos, qual que é a primeira coisa que eles faziam? Quando recebiam um prato na mesa, eles tiravam o celular do bolso, tiravam foto, faziam uma selfie e publicavam onde? Nas redes sociais, marcando que estava onde? Na Bordelli Confeitaria. E qual que é o legal? Uma estratégia que eu fiz para estimular, para fidelizar e para estimular a propaganda gratuita nas redes sociais. Eu fiz uma campanha. Se você tirar uma foto, publicar nas redes sociais e tiver 50 curtidas no período que você estiver na loja, você ganha de cortesia uma coxinha doce ou um docinho da vitrine. É um meio de estimular e fidelizar, gerar relacionamento com o cliente. E funcionou muito bem, aonde vocês vão ver o resultado que eu obtive nas redes sociais só no primeiro ano. Agora vamos falar sobre resultado. Redes sociais e faturamento. Olha aqui, como resultado, eu estou colocando como um parâmetro para avaliação redes sociais, porque é de fator prioritário, fundamental, a você mensurar o seu resultado de redes sociais, mídias sociais, porque aqui vai ser o teu termômetro de clientes, se eles estão aumentando, se eles estão permanecendo, se eles estão reduzindo, diminuindo. Então, eu fiz uma meta, eu queria ter 40 mil seguidores no primeiro mês. Olha quanto, no primeiro ano. Olha quanto que nós alcançamos, 30 mil. Ótimo. Alguém que começou do zero, com 30 mil clientes seguindo nas redes sociais, todo o conteúdo que eu posto de novidades, toda a promoção. Isso, pessoal, é fundamental, é fantástico. Toda vez que eu fazer agora uma campanha, eu consigo alcançar o meu público, os meus usuários, os meus clientes dentro da plataforma. Como você faria isso há 5 anos atrás, 10 anos atrás? Com seus 20, 30 mil pessoas dentro do seu estabelecimento, são clientes que já visitaram o teu estabelecimento para alcançar com uma informação toda vez que você lançasse um produto novo. Como vocês fariam isso? Hoje nós temos as mídias sociais que estão aí para gerar essa integração, essa interação com o cliente. Então mensurem, ponham metas e trabalhem forte, porque isso gera dinheiro, gera resultado, que aí gera esse segundo resultado, que é o faturamento. Vamos lá, olha agora aqui. Faturamento, dezembro, quando inaugurei a loja, 3 de dezembro, salvo engano, quanto faturamos? 26.230. Cerca de R$1.000 por dia. Perfeito. Primeiro mês teve 2 feriados, que são os feriados de Natal e Ano Novo, que o pessoal viaja, gasta menos. Mas olha janeiro, R$44.864. Opa, legal. Olha terceiro mês de funcionamento, que foi o mês de fevereiro, R$55.785. Olha isso. Quando eu saí da primeira unidade com a minha mãe, que é a unidade dela, ela vendia em média de 45 mil a 60 mil reais por mês. No terceiro mês, quase bati o faturamento, igualei a primeira loja, mas lembrando que a primeira loja é pequena, tem 1/3 do tamanho da unidade de centro. Mas olha aqui no mês de março, R$ 67.025. Por que eu grifei? Coloquei um destaque, porque nesse mês eu atingi o ponto de equilíbrio. Quanto era o ponto de equilíbrio da minha confeitaria? 55 mil. Na época era 55 mil reais o ponto de equilíbrio, sendo que cerca de 30 mil eram os custos fixos, que é aluguel, funcionários, água, luz, telefone, internet, contabilidade, sistemas, 30 mil reais. E o que passa dos 30 mil são os custos variáveis, que eram os insumos, as matérias-primas para produção. Eu vou contar para vocês um segredo, que é de cálculo de custos para se vender algum produto de um estabelecimento gastronômico. A regra é de multiplicação por 3 ou 4. Significa o quê? Se eu gastei R$10 para produzir um prato, eu tenho que vendê-lo por 30, por 40 ou, na melhor hipótese, por 50, multiplicando por 5 vezes. Esse é o valor ideal, imaginário. Mas cada região tem um fator econômico que você consegue fazer esse fator de valor. Mas a média mínima 3 vezes. Então, se eu gastei R$10, tenho que vender o produto por 30. Gastei R$1 no brigadeiro, tenho que vender ele por 3. Quando eu inaugurei, como era novo, eu não poderia começar com preço alto ou o preço igual aos concorrentes. Eu comecei um pouco inferior. Então, todos os meus produtos eu multiplicava por 3. Então, supondo que eu gastei aqui R$67 mil, a média dos meus produtos era multiplicada por 3, quer dizer que eu gastei em torno de, dividido por 3, uns R$22 mil.
Quer dizer que 30 mil mais 22 mil e pouquinho dá 52 mil. Mais uns outros custos que eu tinha, eu pus como ponto de equilíbrio 55 mil reais. Quer dizer que nesses 3 primeiros meses, quando faltou dinheiro para pagar o aluguel ou para pagar funcionários, lembra aquele capital de giro de 25 mil que eu peguei? Que eu deixei minha moto como garantia? Eu complementava para não ficar no vermelho. Como eu não tinha de onde tirar, eu tinha aquele capital de giro disponível na conta. Para todo mês faltava 3, 5, 7 mil reais, eu tirava de lá e complementava. Mas olha aqui, no mês de março eu atingi o ponto de equilíbrio. Eu tinha feito um planejamento que eu chegaria no ponto de equilíbrio no mês de junho. Eu esperava chegar nos 60 mil reais, 55 reais de faturamento, por volta no mês de maio, junho. Mas olha quando eu alcancei no 4º mês. Fantástico, eu estava já contente com esse resultado. Abril, 100 mil. Ah, pessoal, quando eu alcancei os 100 mil reais, eu comemorei com o meu gerente, com meus funcionários, porque batemos a casa dos 6 dígitos. Isso foi surreal. Algo que eu pensava alcançar para o final do ano, alcancei no 5º mês de loja. É um sonho, é um sonho. Mas isso era apenas o começo. 5º mês, eu tenho que trabalhar muito mais. Olha lá, mês de maio, 88 mil. Mês de junho, 108 mil. Mês de julho, aqui eu estava no inverno, olha quanto, 109 mil, quase 110 mil reais. No mês de férias, no mês frio. Agosto, 95 mil. Setembro, 130 mil. Pessoal, olha que interessante, olha que salto que deu aqui no mês de setembro. Sabe uma observação que eu tenho do meu segmento? Cada negócio tem algum mês que é forte, tem uma data festiva ou comemorativa que dá um boom no caixa, no faturamento. O meu caso é bolos, um produto que é o nosso carro-chefe. E o que acontece no mês de setembro? É o mês nono, é quando mais se tem aniversário. Compra-se muito bolo, vende-se muito bolo, porque geralmente janeiro, mês de férias, o pessoal está viajando, tá namorando, com festas, tá curtindo. Então, aonde engravidam, e aqui vem ter o neném, no mês de agosto, setembro, 130 mil. Então é uma época muito boa para bolo. Para quem tem confeitaria ou pretende abrir, saiba, que se planejem, que o mês de setembro é um mês muito bom para bolos. Outubro, 125 mil, novembro, 147 mil e dezembro, 142 mil. Eu tinha feito um planejamento, uma meta, junto com o meu gerente, de alcançar 150 mil. Olha, até o final do ano. Uma meta otimista. Minha meta real era 100 mil. Já estaria muito feliz. Mas eu fiz uma meta otimista. Porque se coloca uma meta de 100 mil, chegaria aqui eu já teria acomodado já que eu atingi meu resultado. Não, eu pus 150 mil e olha quanto que nós alcançamos. R$ 147.666 reais no mês de novembro. Mês de dezembro, como tem feriado, você fecha geralmente 1, 2 dias por causa dos feriados. Eu não passei dos 150 mil. Mas olha o resultado de 12 meses de trabalho, que foi de R$ 1.215.373 reais. Fiquei fascinado, encantado por ser presenteado por Deus, pela minha equipe, pelo trabalho e pelo sonho de fazer algo acontecer. Isso aqui é faturamento, mas e lucro? Vocês vão perguntar, e o lucro disso daqui? O lucro do primeiro ano foi em torno de 15%. Opa, quer dizer que se sobrou para o meu bolso 15% desse valor, que dá em torno de 150 mil? De forma alguma. Lembra que eu fiz a compra de equipamentos? Eu não tinha dinheiro para pagar à vista. Aquilo entra nas despesas não operacionais. Então, 125 mil, eu tenho que abater as despesas não operacionais. Eu tinha aquele parcelamento em torno de 7 mil, 8 mil reais por mês de equipamentos. Que significa o quê? 7 mil, se eu multiplicar por 12, dá em torno aí de 86 mil, 80 e poucos mil reais. Quer dizer que se me sobrou 150 mil, 80 e poucos mil reais foi para pagar a parcela de equipamentos. Opa, sobrou uns 50 mil reais aí, uns 60, 70 mil. Mas lembrando, como eu cresci, eu prosperei, eu comecei com 25 lugares, eu fui aumentando para 35, 45, 60, 70 até atingir os 90 lugares, 88 lugares sentados dentro da confeitaria. Então, pessoal, eu acabei gastando um pouco mais, fazendo outros financiamentos para aumentar. Eu poderia ter feito o seguinte, não, eu quero parar com 60 lugares, não vou gastar mais comprando equipamento para que eu pague, amortize as dívidas e acabe elas o quanto antes. Mas qual que é o grande problema disso? Que o meu faturamento, se eu com 60 lugares, eu nunca ia vender 130 mil, eu ia vender no máximo 100 mil reais. Que foi o resultado que alcancei aqui no mês de abril.
Então, são duas análises que vocês têm que ter. Opa, vale a pena eu me endividar um pouco mais, comprar mais equipamentos para aumentar a minha produção e vender mais? Ou é melhor eu me acomodar e, por enquanto, nesse primeiro ano, com o que já tenho, pagar, amortizar, para no segundo ano eu ampliar mais? Análise sua. Decisão tua. Você vai mensurar, senta com o teu gerente, senta com o teu sócio, senta com a tua esposa, com o teu esposo e definam qual é a melhor estratégia para vocês. Para mim, eu achei melhor no primeiro ano expandir o máximo que o meu estabelecimento permitia, que eram 90 lugares. Então, esse foi o resultado que eu alcancei. E eu tirei meu prolabore, paguei minhas contas, minhas despesas. Foi um primeiro ano, um ano de sacrifício, onde que tive que abrir mão de alguns finais de semana com a família, vários finais de semana, alguns feriados, mas esse ano é fundamental para que você faça os processos se organizarem, para que engaje a equipe, para que motive a equipe, para que fiscalize, para que tudo funcione perfeitamente. Olha isso, R$1.215.000 no primeiro ano. Fantástico. Então eu vi que o meu método, as didáticas, os métodos, as estratégias que eu utilizei me proporcionou esse resultado. No primeiro ano, entre 4 concorrentes que estavam lá, e eu sei que algumas concorrentes minhas não faturavam nem R$100.000 por mês. Eu consegui ultrapassá-las com uma loja nova, com um conceito novo, com, vamos lá dizer, com uma pessoa nova, um jovem, empreendendo no ramo gastronômico com gigantes de vários milhões, de várias unidades e outras concorrentes com 30 anos de tradição. Então, pessoal, é possível vocês realizarem o seu sonho, é possível você realizar o teu. Então, estou aqui revelando um pouquinho do método CAERJ, do 0 a 1 milhão, para você realizar ele. Então, vamos lá, para finalizar. Terceiro vídeo, eu vou publicar depois do terceiro vídeo, você vai ser notificado por e-mail. Você vai acessar esse conteúdo e nesse terceiro vídeo eu vou falar de 2 assuntos fantásticos. Primeiro, eu vou contar 3 cases de sucesso de restaurantes ou de marcas renomadas que vocês conhecem, de negócios locais, de um negócio regional e de um negócio internacional. Eu vou contar para vocês como foi que eles começaram, como surgiu o sonho, como surgiu a ideia, quais foram as dificuldades e qual foi o resultado alcançado. Um deles é um mentor que foi para mim da confeitaria, um cara que abriu as portas para mostrar, para incentivar, é de outra cidade distante da minha, então tenho muito que agradecer a ele e vocês vão conhecer. E espero que vocês assistam, porque não podem perder esse terceiro conteúdo. Só esses cases aqui dão uma motivação para vocês saírem da zona de conforto. E aqui eu vou contar 10 etapas fundamentais para abrir um negócio gastronômico do absoluto zero. São as 10 etapas do método CAERJ. Vocês têm que assistir esse conteúdo, tem que ver bem detalhado, passo a passo, quais são as etapas que proporcionou o resultado que alcancei no primeiro ano. Hoje a confeitaria Unidade Centro está indo para o terceiro ano, 2 anos e meio. Então, tive mais resultados ainda. Então, aqui eu vou mostrar os métodos. Mas, pessoal, e qual que é a diferença, qual que é a vantagem de tudo isso que eu estou falando para vocês? Eu estou falando das coisas que deu certo e uma coisa que eu vou pontuar bastante, as coisas também que eu errei. Errei várias vezes, mas graças ao bom Deus foram mais acertos do que erros. Então os erros eu vou passar para vocês, para que não se perca, para que não erre ou erre o mínimo possível para ganhar mais. Porque se eu tivesse errado menos, o resultado pode ter certeza que seria muito melhor do que aquele que eu já alcancei. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse material. Sei que vai ter várias dúvidas, às vezes posso ter pulado algum assunto, algum detalhe importante, mas entre comigo no contato nas redes sociais, deixe o seu comentário, acompanhe os meus canais, porque pode ter certeza que tem muita informação que eu vou dar muito mais detalhadamente para você. Eu tenho certeza que isso foi apenas um incentivo, uma faísca para acender o desejo seu de abrir um estabelecimento gastronômico, de abrir o teu restaurante. Porque às vezes tem pessoas que não acreditam, que vão desmerecer, vão dizer que não é possível, que é loucura. Muitos disseram para mim que é loucura abrir com apenas R$5.000, abrir um negócio no centro da cidade, com custo elevado, com mais de R$150.000 em dívidas, já em aberto. Mas deu certo, prosperou, cresci. Você empreendedor, futuro empreendedor, espero que tenha gostado do material. Fique atento ao e-mail para receber o conteúdo do terceiro dia, a data e a forma de acesso, e tenho certeza que você vai realizar o teu sonho, vai ganhar dinheiro fazendo aquilo que você realmente ama, vai sair da zona de conforto, da onde você está e vai dar o pontapé inicial.
Pode ser que não seja daqui um mês, não pode ser 6 meses, daqui um ano, 2 anos, mas estou aqui dando todas as dicas, todos os passos para que isso aconteça. Então conte comigo, estou aqui para isso. Um grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.